Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos felizes por podermos iniciar mais um momento de culto, e a gente sempre lembra isso. Esse é um momento de culto, porque o culto que nós oferecemos a Deus, ele é oferecido na vida, a cada instante. Esse momento é muito importante, porque ele nos prepara e nos direciona para servirmos e cultuarmos o Senhor constantemente. Nosso desejo e oração é que você seja abençoada nesse momento em que vamos oferecer ao Senhor esse culto que Ele merece nesse momento. Eu quero convidar você para uma leitura, Salmo 22, versículos 27 e 28, apenas esses dois versículos. Neles a palavra de Deus diz assim: Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Algumas pessoas têm questionado nesses dias, e sempre é comum em tempos como esse, questionarem sobre o reinado, a autoridade e o governo do Senhor. Nós cremos na soberania de Deus e sabemos que Ele continua a governar o mundo, como a palavra diz nesse texto. Do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Que isso seja presente sempre no nosso coração e que nós possamos sempre, reconhecidos disso, voltarmos o nosso coração e a nossa vida a Ele. Nesse momento de culto, nós estamos gratos pela vida dos irmãos e irmãs aqui do grupo Tribo Levi, e também pela vida do pastor Eliéder, que aceitou o convite para estar conosco nessa noite, ministrando a palavra. Que Deus nos abençoe então nesse momento. Convido você para uma palavra de oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que temos de cultuá-lo, sabendo, ó Deus, que o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor. Nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, humildemente, sinceramente, desejosos, ó Deus, de receber do Senhor e também de oferecer ao Senhor do nosso coração a adoração sincera. Que o Senhor, que é o Rei sobre tudo e todos, que o Senhor continue também governando os nossos corações, as nossas mentes nessa hora, e que, como disse há pouco, esse momento direcione também para que o Senhor continue nos governando continuamente e nós continuamente adoremos e exaltemos o Senhor. Nós assim te pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. De ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Sou grato, me
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, mais uma vez na sua presença, Deus, a nossa palavra agora é de gratidão pelos dízimos e ofertas, Deus. Eu te agradeço porque mesmo em meio às dificuldades, como nós temos vivido, Deus, o Senhor é quem sustenta, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando o lar de cada um que contribuiu com a tua casa, Deus. Faz prosperar de acordo com a tua vontade, Deus, e nos deixa sempre cientes, Deus, de que quem cuida de nós, ó Pai, quem dá o nosso trabalho, o alimento é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço pela sua bondade conosco. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Neste momento eu convido a todos a participarem do nosso louvor a Cristo, dizer que Ele é maravilhoso, que a todo momento a gente esteja sempre disposto a adorar e engrandecer o nome dEle, que todo joelho se dobre à presença do Senhor, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Então, medite na palavra do Senhor e louve a Ele de todo o seu coração. Amém? Amém. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como está, vem diante do Pai. Vem. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém, Pai, que o Senhor seja o nosso refúgio, nossa fortaleza, que possamos estar sempre nos espelhando no Teu amor, na Tua graça para com todos nós. Abençoe a sua igreja, abençoe todos aqueles que dedicam ainda mais a palavra do Senhor dia e noite. E aqueles que ainda não conhecem a Ti, o Senhor esteja capacitando a vida de todos
todos nós, irmãos da igreja, a estar levando um pouco mais a tua palavra para eles que ainda precisam aprender um pouco mais de ti. Abençoe esta mensagem que será dita agora. Abençoe a vida do pastor Eliéder, que o Senhor esteja com sua mão poderosa, cuidando do seu servo, colocando aquilo que o Senhor quer passar aos nossos corações na boca dele, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estarmos juntos aqui com a 10ª Igreja Presbiteriana em Uberlândia para poder glorificar o nome do Senhor, cultuar a Deus e aprendermos juntos da sua palavra. Conversava um pouco com o pastor Ismael antes de darmos início ao culto, que eu já tinha passado várias vezes aqui frente à igreja, mas eu ainda não tinha adentrado a igreja, então realmente é um privilégio, é um prazer poder estar aqui com a tarefa de ministrar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Eliéder, sou pastor presbiteriano desde 2007 e desde 1997, sirvo ao Senhor de tempo integral, através de tempo missionário, evangelista, tempo de seminário, aí já vão 23 anos de ministério, foram completados aí há 2 semanas atrás. E é um privilégio, é um prazer. Sou casado com a Ana Maria, pai da Maria Clara, que é um verdadeiro milagre na vida minha e da minha esposa. E realmente é um prazer, é um privilégio servir a Deus e honrar ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. E hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e conversar um pouco sobre a autoridade de Cristo Jesus e da sua igreja em tempos de pandemia. E para isso nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Evangelho de Marcos 4, 35 a 41. Acompanhe aí comigo a leitura que eu vou fazer desse texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó Pai de amor e Deus querido, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela palavra do Senhor. Acima de tudo, te sou grato pelo teu Espírito que em nós habita, que nos dá vida, que nos coloca diante da presença do Senhor, que traz ao coração fé, mas que também, ó Deus, nos ensina tudo aquilo que o Senhor nos deixou escrito em sua palavra. Então que seja Ele a falar e que eu seja apenas instrumento do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas. Amém
e amém. Amém. Queridos, como eu disse, nós vamos conversar um pouco sobre a autoridade de Jesus e da sua igreja em tempos de pandemia. E para isso eu quero começar exatamente com a parte final, o trecho que nós lemos com a pergunta que os discípulos fazem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há uma canção do Ministério Diante do Trono, onde eles fazem perguntas semelhantes a essa, creio eu, baseadas em textos como esse. E parte da canção diz assim: quem é este que todas as coisas pode ver? Quem é esse que o coração do homem pode sondar? Quem é esse que cura as doenças, o corpo e a alma pode restaurar? Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece à sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa, tudo pode transformar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. Quem é esse? É a pergunta dos discípulos. E a palavra do Senhor nos ajuda a responder um pouco essa pergunta. Se nós olharmos para Filipenses capítulo 2, versos 8, 9, 10, 11, o texto vai nos dizer que Ele é aquele a quem Deus Pai exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é aquele que foi elevado acima das alturas e que tem um nome acima de todo nome, que tem autoridade sobre todas as coisas. Já Mateus capítulo 28, verso 18, Ele mesmo diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é aquele que, segundo Apocalipse capítulo 5, está no trono do universo. Quando João se prostra diante de um livro todo selado por dentro e por fora, e que ninguém tem acesso, e ninguém pode abrir, e ninguém sabe como vai ser o desenrolar da história, o anjo olha para João e diz: não temas, o leão de Judá, a raiz de Davi venceu, e ele vai abrir o livro. Então João olha para o trono, e no meio do trono está o Cordeiro de Deus como tendo sido morto, mas que não está morto, porque ele ressuscitou. Então o Cordeiro, ele toma o livro selado e ele pode abrir os selos e desatar os selos. Então toda a história da humanidade é descortinada, é desenrolada, porque ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele pode governar a humanidade. Ele é Jesus, o Filho de Deus. A sua autoridade foi designada e dada por Deus Pai, o Criador do universo, mas ela também foi auto-adquirida. Se a gente observar, é interessante que a sequência do texto do Evangelho de Marcos vai nos mostrar que Jesus tem autoridade sobre as forças da natureza. É o que acontece no texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele tem autoridade sobre tudo que foi criado. Ele conversa com as forças da natureza e elas lhe obedecem. O mar estava bravo, o vento agitado, as ondas estavam assolando o barco estava para afundar. Os discípulos desesperados perguntam para o mestre: você não se importa que a gente vai morrer? O barco está para virar. Jesus dá aquela olhada, levanta do sono. Imagino eu, penso eu, mais ou menos como eu e você somos acordados quando estamos muito cansados e dormimos, e de repente a gente acordado assim meio assustado, a gente meio que olha para um lado, para o outro, sem entender direito. Aí ele vê o vento, ouve a pergunta dos discípulos: mar, vento. Na palavra do jovem de hoje, dá um tempo aí, vai, sossega. É o que diz o hino composto por Martinho Lutero: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. O nosso coração precisa se sossegar, assim como as ondas e a natureza sossegam diante da presença daquele que tem toda a autoridade. Mas ele não tem autoridade só sobre as forças da natureza. Se a gente pegar a sequência do texto e entrar no capítulo 5, quando eles terminam de atravessar o mar, eles chegam a um lugar chamado Genezaré.
E lá ele se encontra com um homem que era possuído por uma legião de demônios. Eram muitos demônios que tomavam conta daquele homem. E toda a população, todo mundo no entorno da aldeia, ali naquela região, simplesmente morria de medo daquele homem, porque eles já tinham feito de tudo para tentar dominar e subjugar aquele homem e não conseguiam. Eles prendiam ele com correntes, com cadeias, trancafiavam ele estourava as correntes e ele simplesmente saía. Ninguém conseguia subjugar aquele homem por causa dos demônios que habitavam dentro dele. Mas quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem se prostra diante de Jesus e os demônios olham para Jesus e dizem: o que você quer conosco, Filho do Altíssimo? Então Jesus manda eles sair, eles dizem: olha, não deixa manda a gente para os porcos. Então eles vão para os porcos e Jesus expulsa os demônios daquele homem. E aquele homem, pela primeira vez na vida, em inúmeros anos, ele está liberto. E quando a população da cidade chega naquele lugar, eles encontram aquele homem pela primeira vez vestido, comportado, sentado aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para dizer, porque Jesus também tem poder e autoridade sobre o mundo espiritual, não só sobre o mundo físico, não só sobre as forças da natureza, ele também tem autoridade sobre o mundo espiritual. Ele manda e os demônios lhe obedecem, assim como os anjos lhe obedecem. Tudo aquilo que não é natural, tudo aquilo que é sobrenatural, Jesus também tem autoridade sobre eles. Mas o texto continua. E aí Jesus volta para a região de Cafarnaum. E o chefe da sinagoga, o líder religioso daquele lugar, ele vai à procura de Jesus porque a sua filha estava muito enferma. Uma menina de cerca de 12 anos de idade, estava muito doente, e ele diz: mestre, tem compaixão, vem comigo, vamos dar uma olhada na minha filha, porque ela está muito doente, e o mestre resolve seguir. Só que Marcos o tempo todo relata que Jesus tinha muita dificuldade de fazer as coisas, porque a multidão estava sempre no entorno dele, e não foi diferente desse momento. Jesus estava andando, a multidão em volta, comprimindo Jesus, e aí no meio do caminho, de repente, Jesus para e diz: quem tocou em mim? Os discípulos olham abismados e dizem: como assim, mestre? Está todo mundo encostando no Senhor, está todo mundo apertando, está empurra danada aqui. Isso não aconteceria hoje, em tempos de Covid, onde a gente não pode se aglomerar, né? Isso não aconteceria, mas aconteceu. E Jesus para porque ele diz: não, saiu de mim o poder. Alguma coisa aconteceu de diferente. Então uma mulher que estava enferma há 12 anos, já tinha gastado todos os bens. Ela era uma mulher viúva, rica, mas que estava pobre porque ela tinha gastado tudo o que ela tinha com enfermidade. É como se nos tempos de hoje não houvesse leitos de UTI municipal ou na rede pública e ela tivesse que gastar tudo o que ela tinha porque ela tivesse contraído Covid, seja qual fosse a doença que ela tinha ali, ela estava em apuros. E num simples toque em Jesus, aquela mulher foi curada. Porque Jesus tem autoridade sobre o corpo humano, Jesus tem autoridade sobre doenças e enfermidades, e Jesus pode curar, porque Ele manda em todas as coisas. Mas aí nesse interim, enquanto Jesus está ali operando o milagre da cura sobre o corpo humano daquela mulher, para que ela possa viver, chegam pessoas com notícias dizendo para Jairo que era tarde demais, que a sua filha havia falecido. E Jesus olha para aquela situação e diz: não se preocupem, venham comigo. E aí ele tira 3 dos seus discípulos, João, Pedro e Tiago, o pai e a mãe da menina que estavam juntos, e tomam somente eles, entra para dentro do quarto com a menina, da menina, e diz para eles: não tenha medo, a menina não está morta, ela está dormindo. A multidão, quando ouviu isso, começou a dar risada e disse: ela está morta. Mas aí Jesus entra no quarto, toma a menina pela mão e diz: menina, levanta. E a menina se levantou. E ele restitui a menina para os seus familiares. Sabe por quê? Porque é o mesmo Jesus que tem autoridade sobre a natureza, o mesmo Jesus que tem autoridade sobre as forças espirituais, o mesmo Jesus que tem autoridade sobre doenças e enfermidades, é o Jesus que também tem autoridade sobre a morte. A morte não o venceu. Ele tem poder e autoridade sobre a morte. E nada pode impedir Jesus de exercer a sua autoridade. O apóstolo Paulo, em Coríntios,
na carta que ele escreve a Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, ele vai dizer que a morte foi derrotada por Cristo, que ela não tem mais poder e que Jesus tem poder e autoridade sobre a morte, a ponto de que ele promete e ele dá a esperança de que todo aquele que nele crê também um dia há de ressuscitar, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Já em Colossenses ele diz que cravada foi a morte na cruz juntamente com as nossas dívidas e pecados, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Quem é esse? Esse é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se assenta sobre tudo e sobre todos. Ele é quem tem toda a autoridade. Mas eu pergunto, que tipo de autoridade é essa que Jesus tem? Como ele exerce essa autoridade? E a gente pode perceber através do texto, queridos, que a autoridade de Jesus, ela é uma autoridade que é movida por compaixão. Olhando para o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 1 até o capítulo de número 8, a gente vai ver essa questão. E é interessante a gente observar, se você puder, acompanhe aí comigo o verso, capítulo 1, verso de número 41. Há um leproso que vem procurar por Jesus e ele pergunta assim para Jesus no verso 40, ele diz a Jesus: se você quiser, Senhor, o Senhor pode me purificar. E aí o texto diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, então fica limpo. Porque Jesus tem autoridade sobre doenças e ele exerce a sua autoridade a partir da sua compaixão. E é interessante a gente entender o que é compaixão. Segundo o dicionário, compaixão, ele é sinônimo de empatia, mas diferente de empatia, não é só uma coisa onde você se compadece no sentido de que você procura entender e se colocar no lugar do outro. Não é só você sentir a dor do outro, mas a compaixão ela é algo que faz com que, além de eu sentir a dor do outro, eu sou impelido a fazer algo para poder ajudar aquele por quem eu estou sentindo dor. Quando o texto diz que Jesus se compadeceu, é porque ele tem autoridade, ele se coloca no lugar de quem está enfermo, ele se coloca no lugar do necessitado e ele precisa fazer alguma coisa para poder ajudar aquela pessoa. E quando a gente vai descobrir o que é autoridade, na sua origem a palavra vem do latim. E no latim a autoridade ela vem de uma outra origem, que é algere. E algere significa exatamente fazer crescer, ou seja, impulsionar, dar força, dar vida, fazer com que algo que está estático se mova, fazer que algo que está morto possa viver, fazer algo que está pequeno se torne grande. E é interessante ainda porque essa mesma palavra algere, ela vai ser a palavra que vai dar origem à palavra natureza, que é trazer a vida, ter sentido de vida. Jesus ele não tem só poder sobre a morte para vencer a morte. Jesus tem poder sobre a vida. E a sua compaixão, ela vem exatamente do processo de Jesus querer trazer vida para as pessoas. E não para aqui. Se você olhar comigo, o versículo de número 5 do capítulo 3 também vai falar um pouco sobre essa compaixão. Aqui nós temos um homem que, num sábado, adentra a sinagoga. Jesus estava lá ensinando na sinagoga. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os religiosos da época, eles estavam de olho para saber se Jesus ia ou não curar no sábado. E aí, Jesus faz uma pergunta para eles no versículo 4. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E aí o versículo 5 diz: olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendendo a sua mão, a mão dele então foi restaurada.
numa outra versão, o texto diz que, olhando ao redor, irado, entristecido, cheio de compaixão, ele cura aquele homem. Eu achei extremamente interessante esse negócio, porque no mesmo versículo, Jesus está irado, indignado, entristecido, furioso com a dureza de coração daqueles homens, e ainda assim ele se enche de compaixão e, condoído, entristecido por causa da dureza, ele cura aquele homem. Nós temos outros versículos aí durante o texto de Marcos. A gente vai ficar só com esses dois, mas a questão é que Jesus, ele faz o que ele faz. Ele cuida das pessoas, ele restaura vidas, ele exerce a sua autoridade, ele domina a natureza, ele domina o mundo espiritual. Tudo o que ele faz é movido por compaixão, é movido por vida, é movido pelo próprio ser da essência de quem cria e que quer gerar vida. Mas essa autoridade que é movida por compaixão, esse rei que tem toda a autoridade sobre todas as coisas e que exerce essa autoridade por compaixão, é interessante que, independente do que ele faça, e Jesus sempre vai fazer o bem, sempre. Se você pegar comigo o final do capítulo de número final do capítulo 7, verso 37, vai dizer assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como faz falar os mudos. Tudo que Jesus faz, ele faz de maneira extraordinária e bem, porque ele é bom. Então, tudo que ele faz é bom, tudo que provém dele é bom e é para trazer o bem. Apesar disso, queridos, Jesus gera reações das mais diversas com a sua autoridade. Se você olhar comigo, versículo de número 22, do capítulo 1, ele vai dizer assim: eles se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensino, daquilo que Jesus trazia ao coração das pessoas, por um motivo: porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E é esse tipo de autoridade cheia de compaixão. Versículo de número 27 do mesmo capítulo 1, ele vai dizer assim: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedecem. Jesus, ele provoca admiração nas pessoas, Jesus provoca contemplação nas pessoas, ele vai continuar fazendo isso. Capítulo 2, verso 40, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, até sobre os pecados e perdão de pecados, Jesus tem autoridade. Ele diz ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o verso 32 diz: então, se levantando e no mesmo instante tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos ficar só com esses, tem muitos outros. Mas a questão é que Jesus, ele promove a admiração. Só que Jesus não promove só a admiração. Capítulo de número 4, verso de número 12, o texto vai dizer assim: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e assim haja perdão para eles. Já no versículo 33, ele diz: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a parábola, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Capítulo 4, verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Capítulo de número 5, também no verso 40. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde eles estavam. Capítulo 6, verso 6. Jesus se admirou da incredulidade deles,
contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Capítulo 6, verso 52. Eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Capítulo 7, versos 6, 7 e 8. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Já o verso 18 do capítulo 7. Assim, vós também não entendeis, como não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? E, por fim, versículo 15 do capítulo 8, preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus, ao mesmo tempo, queridos, que ele provoca a admiração, ele também provoca dureza de coração naqueles que não o compreendem, que não aceitam a sua autoridade. Ele promove reações das mais adversas. Enquanto ele ensina com autoridade. Enquanto ele cura, ele cuida das pessoas, ele se compadece das pessoas, ele faz isso com autoridade, uma autoridade cheia de compaixão. E isso faz com que a multidão o admire, com que a multidão fique atenta ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também ele provoca em outras pessoas reações negativas, no sentido de que as pessoas se fecham para aquilo que Jesus está fazendo, porque elas não querem seguir o que ele quer, o que ele manda, não querem se submeter a quem ele é e o que ele tem poder para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos em tempo de pandemia. E é interessante que tem muita gente que está admirado com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também tem muita gente irado e com dureza de coração em relação ao que acontece. Tem muita gente reclamando do que está acontecendo. Tem muita gente criticando os nossos governantes, sejam eles a nível federal, estadual ou municipal. Eu estava numa farmácia esses tempos atrás, eu fui comprar medicamentos para o meu pai, e aí foi logo que o prefeito Odelmo, ele pediu e ordenou que o comércio voltasse a fechar depois daquela abertura, mandou fechar de novo. E aí eu fui comprar remédio porque eu realmente precisava comprar, e eu fiquei admirado de ver a quantidade de gente na rua, andando e circulando pela cidade, quando a tentativa dos governantes era exatamente fazer com que as pessoas ficassem em casa para evitar com que muita gente ficasse enferma ao mesmo tempo pela Covid-19. E aí, comentando isso com o farmacêutico que estava me atendendo, chegou o vendedor da distribuidora que vendia. E aí a gente estava comentando, ele ouviu a conversa: isso é bobeira, palhaçada, esse negócio aí, o que o governo está querendo é quebrar todo mundo no meio. Eu me calei, me segurei, e ele continuou falando as besteiras dele. Até que ele virou para mim e disse assim: você não concorda comigo? Eu falei: não, concordo não. O que o governo está fazendo é tentando salvar vidas e proteger pessoas. Se você trabalhasse realmente na área da saúde, lá dentro de hospital, como eu conheço gente que trabalha e que veio pedir a mim: pastor, ora para que não aumente o número de pessoas, porque a gente está quase no ponto em que a gente vai ter que escolher quem vive e quem morre. A gente chegou a ter 100% de ocupação de leitos de UTI aqui em Uberlândia. Se mais uma pessoa naquele período adoecesse a ponto de precisar de UTI, ela não teria como ter a sua vida salva. E ainda assim, a gente vive com pessoas que reclamam. Mas isso é normal e é natural. Por que isso é normal e natural? Porque tem gente que olha para esse tempo de pandemia e vê que o governo de Jesus realmente está para estabelecer, Jesus está voltando e um monte de coisa está acontecendo, é o final dos tempos e tudo mais. Eu não quero entrar no mérito dessa questão agora. Eu só quero dizer que se Jesus está voltando agora, daqui 5 minutos, daqui 5 segundos, ou daqui 5 anos, 50 anos, eu não sei, ele mesmo não sabia, ele disse que só o Pai sabe. Mas o fato é que, quando isso acontecer,
Jesus, lá em Mateus 24 e 25, ele diz que isso vai acontecer como aconteceu nos tempos de Noé. As pessoas estavam se casando e se dando em casamento, fazendo festa, curtindo por aí. E quando elas viram, a porta da arca fechou e já não havia tempo para mais nada. Vai ser assim nos nossos dias. As pessoas não querem ter alguém que domine sobre elas. O ser humano não gosta disso, o ser humano não gosta de autoridade. E é por isso que a igreja do Senhor tem tanta dificuldade em exercer a sua autoridade. Porque a autoridade de Jesus ela é compartilhada, ela não é uma autoridade que é individual. Ele deu a sua autoridade à sua igreja. Marcos, de 1 a 8, a gente vai ver Jesus escolhendo os apóstolos, a gente vai ver Jesus dando autoridade aos apóstolos para que eles possam sair e pregar o evangelho, expulsar demônios e curar enfermos. A gente vai ver Jesus dando autoridade para a gente lá em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada, então vocês têm que ir e fazer discípulos. Lucas registra isso em Atos capítulo 1, verso 8, vocês vão receber autoridade, poder, quando o Espírito Santo vier e vocês vão ser as minhas testemunhas. E o final do evangelho de Marcos está exatamente dizendo isso. Vocês vão por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e o meu poder, a minha autoridade acompanhará aqueles que creem. Vocês vão poder fazer as mesmas coisas que eu faço e coisas maiores ainda do que eu faço, vocês irão fazer. Por que eu estou dizendo isso e a gente está caminhando para o final da nossa mensagem? Nós estamos vivendo tempos em que nós, como igreja, nós vamos causar admiração nas pessoas, mas também vamos provocar reações negativas nas pessoas. Mas o fato é que Cristo deixou a sua autoridade para mim e para você. E nesse tempo de pandemia, de reflexão, é um tempo em que a gente deveria aproveitar para fazer o que Jesus também faz no texto várias vezes. Em Marcos ele vai dizer várias vezes que Jesus se retirava sozinho para o monte para orar. Jesus se retirava e retirava consigo os seus discípulos e se juntava com eles num templo para que eles pudessem buscar intimidade com Deus e assim ser cheios do Espírito Santo. Há 2 textos de cura aqui, um de um surdo e gago e o outro de um cego, em que as pessoas procuraram por Jesus e clamaram a Jesus. No capítulo 7, verso 31 em diante, vai dizer que as pessoas trouxeram e pediram e clamaram pela misericórdia, pela compaixão de Jesus. Então Jesus retira aquele homem do meio da multidão e o isola da multidão, e aí ele opera o milagre na vida dele. Acontece a mesma coisa com o cego, no capítulo de número 8, capítulo de número 8, a partir do verso 22, a mesma coisa. Ele vem, clama a compaixão de Jesus, então Jesus retira esse cego do meio da multidão, tira ele da aldeia, e aí Jesus exerce cura. Às vezes, queridos, nós vamos precisar nos retrair. Aproveita esse tempo como um tempo de Deus para a sua vida. Aproveita esse tempo trancado dentro da tua casa para poder buscar a autoridade que Jesus compartilha comigo e com você. Aproveita esse tempo para buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheio do Espírito Santo, para que quando a gente puder sair novamente, a gente consiga exercer a mesma autoridade que Jesus tinha, porque Ele compartilhou essa autoridade comigo e com você. Eu quero te convidar nessa noite a, refletindo sobre essa autoridade, entender que Jesus ele vai continuar exercendo a sua autoridade independente das circunstâncias e independente da reação das pessoas. E que eu e você como igreja também precisamos fazer o mesmo. As circunstâncias não são favoráveis agora, mas ainda assim nós podemos exercer a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Isso vai agradar todo mundo? Não, não vai. Tem pessoas que vão se admirar. Mas Jesus ele diz assim: toma cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Não seja apenas religioso. A autoridade de Jesus não é só para a gente ser um povo muito feliz que vai para o céu. A autoridade de Jesus é para que a gente também seja como Ele, compassivos, cheios de compaixão, olhando para quem está necessitado lá fora. Então a gente possa ajudar as pessoas de acordo com as suas necessidades. É para isso que nós, igreja, ainda estamos nesse mundo. Para cumprir com a nossa missão, com o nosso chamado. Ele nos deu autoridade, que a gente possa exercer essa autoridade. Aproveita esse tempo. Mais uma vez eu te digo, busque a presença do Senhor. Se encha do Espírito Santo.
Então exerça a autoridade que foi dada. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, mais uma vez, para vir até aqui à frente. O Senhor é meu pastor, eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre adorarei. Na eternidade onde estás, eu sei. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.
Nosso Deus, muito bom a gente poder cultuá-lo. Ele é digno, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele tem toda a autoridade. Nossa expressão de adoração é também um reconhecimento dessa autoridade. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos aqui representando o Grupo Tribo Levi, pela vida do pastor Eliéder, a quem expressamos mais uma vez a nossa gratidão por estar conosco. E continuamos aí na caminhada, orando uns pelos outros, suplicando a bênção de Deus para aqueles irmãos que próximos a nós já têm estado com Covid, próximos a irmãos, familiares da igreja. Estamos gratos por aqueles a quem Deus tem dado a recuperação. Devemos continuar orando e clamando. Eu quero também pedir aos irmãos que continuem orando por mim, como a gente tem anunciado. A gente está aí com essa dificuldade com a fenda na corda vocal, tratamento aí por alguns dias, tentando poupar a voz e contando aí com as orações, esperando na graça do Senhor. E agradecendo aos irmãos que têm participado aqui desse momento do culto, agradecer também ao Arthur, que sempre tem participado aqui gravando. Ele a gente não vê, mas é ele que faz com que o culto chegue aí para nós. E eu estou lembrando isso também porque o Arthur é família no altar dessa semana. Nós vamos orar por ele aqui, pela dona Sueli, que é a mãe dele, e orarmos também pela Natália e o Vladimir, respectivamente irmã e cunhados. E orar aí pela vida do Arthur, tudo aquilo que diz respeito à sua vida, os planos, projetos aí para o casamento, a gente está colocando sempre na presença de Deus. Quero convidar você então para mais essa palavra de oração. Feche seus olhos e falemos com Deus. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de reconhecê-lo como Deus, reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecer, ó Deus, que a nossa vida tem sentido por conta daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que Jesus faz, vem da confirmação da autoridade conquistada na cruz, como foi lembrado na mensagem nessa noite. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos por essa autoridade que é manifestada, que é demonstrada nas nossas vidas e também deve ser assim evidenciada através de nós. Dá-nos sabedoria e direção para isso a cada dia e em cada instante. Que possamos, ó Deus, realmente reconhecidos das ações do Senhor, estarmos descansados em Ti, sabendo, ó Deus, que o Senhor nos dá aquilo que necessitamos, como essa canção que foi entoada agora diz. Que o Senhor continue nos abençoando, ministrando aos nossos corações. Colocamos diante do Teu altar a família no altar dessa semana, a vida do Arthur, da dona Sueli, sua irmã Natália, o Vladimir, todos os familiares. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do Arthur. Somos gratos pela disponibilidade e disposição dele em exercer esse ministério na igreja, de estar realmente tornando possível o culto chegar à casa dos irmãos e de tantas pessoas que podem assim acompanhá-lo. Com o nosso coração grato, nós pedimos também que o Senhor continue a abençoá-lo, guiar os seus projetos, planos, sempre direcionando, ó Deus, para que a Tua boa mão o conduza, tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Abençoe nesses dias os planos para o casamento, os projetos, que o Senhor continue abençoando o relacionamento dele com a Evelise, cuidando, ó Deus, desse casal e sustentando. Nós te pedimos assim, gratos por tudo que o Senhor já tem feito. Pedimos assim a bênção do Senhor para cada família da igreja. O Senhor conhece cada necessidade, as lutas que cada um tem enfrentado, as bênçãos que cada um tem recebido, e nós aqui agradecemos ao Senhor pelas mesmas e pedimos que o Senhor continue sustentando e cuidando. E nós assim oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, eu os abençoe em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele com a sua graça, unção e poder nos conduza e nos guie, hoje e para todo sempre. Amém.